Excelentíssima senhora presidente da mesa, colegas magistrados do Ministério Público, advogados públicos, advogados, estudantes, servidores, servidoras, senhores e senhoras. Esse tema da corrupção é um tema que desperta inúmeras controvérsias. E eu vou aqui, primeiramente, saudar a iniciativa pela escolha do tema, que é um tema bastante atual. Talvez um dos temas de maior repercussão interna e externa, porque não é um fenômeno brasileiro. E, por outro lado, é um tema que desperta paixões, e com razão de ser. Agora, antes de iniciarmos, eu gostaria de tratar com os senhores de alguns pressupostos. Pressupostos que considero importantes para que possamos raciocinar em termos de corrupção e as instituições públicas em suas análises ou percepções jurídicas e sociológicas. A primeira delas, e peço que meditemos sobre isso, é a dificuldade que o ser humano tem de se inserir no contexto histórico em que vive. Talvez seja isso o mais difícil para o indivíduo, para o ser humano, é se identificar no contexto histórico em que ele está vivendo. Os senhores já pararam para pensar qual é o contexto histórico que nós vivemos hoje, 2019, início do século XXI? As repercussões desse início do século XXI em termos de história do Brasil e em termos de história geral, de história do mundo? Em outras palavras, e certamente os senhores vão chegar lá, se os bisnetos dos senhores perguntarem o que os senhores vivenciaram em termos de história, os senhores vão responder o quê? É sobre isso, ou mais ou menos sobre isso, que nós devemos pensar e inserirmos o tema corrupção nisso. E os senhores vão verificar que muitas das circunstâncias que nós vivemos hoje decorrem dessa dificuldade de inserção no momento histórico. E há outro pressuposto no nosso tema, até pela sua complexidade, é o sentido de que nós devemos retirar todos os trajes de concepções políticas e ideológicas. Vou entrar em questões sociológicas, independentemente de qualquer ideia de cunho político-ideológico. Passo longe disso. Mas, entrando no tema corrupção, eu devo também fazer uma ressalva. Não vou raciocinar, falando de corrupção, considerando meramente conceitos de corrupção ativa, de corrupção passiva, ou até mesmo de concussão. O tema é muito mais grave que isso. Vou tomar o tema corrupção pela sua repercussão social e para fins de nossos estudos em um sentido mais amplo, abarcando os crimes contra a administração pública.
E começo essas nossas breves palavras também com uma observação. Eu gostaria muito, que tivéssemos um debate. Porque antes de trazer verdades, quero trazer aos senhores perplexidades. Vivemos um mundo de constante mudança, de sorte que não tenho dúvida em dizer aos senhores que já não creio muito em verdades. Vejo paradigmas passíveis de modificação. Por isso, o objetivo da nossa conversa é menos trazer verdades e mais trazer dúvidas e perplexidades aos senhores. Ficarei muito contente se os senhores saírem daqui com dúvidas. Ficarei mais feliz. Mas, voltando ao tema corrupção. Vejo na corrupção duas consequências que chamo de consequências sociais. São as consequências que a sociedade toda sente. E são consequências que muitas vezes nós não paramos para pensar. O que ocorre quando eventualmente nós vemos pela imprensa notícias que reverberam fatos que consideramos corrupção? Eu digo que nós temos duas consequências de natureza social. A primeira delas é uma sensação de corrupção generalizada. Ou seja, para aquele leigo que está recebendo a notícia, o fato corrupção, a ideia que passa é de uma sensação de corrupção generalizada. Não se distingue o fato de corrupção. Nós distinguimos. Mas a sociedade e as pessoas não. Passa-se, portanto, a ideia de uma sensação de generalizada corrupção. A corrupção ou os crimes contra a administração pública se constituem, meus senhores e minhas senhoras, antes e acima de tudo, como um fenômeno social. Como um fenômeno social. E esse fenômeno social que antecede o fenômeno jurídico gera e precisa de aferição no âmbito do direito, sobretudo no direito penal e processo penal. Mas pelas suas características de crime contra a administração pública, reflete na sociedade como um todo. E esse refletir na sociedade como um todo faz com que nós tenhamos essa primeira consequência que eu chamo de sensação de corrupção generalizada. E dentro dessa ideia de sensação de generalizada corrupção, dentro dessa percepção de um fenômeno social, nós temos, dentro desse fenômeno social, corrupção generalizada, eu identifico 3 consequências, que chamo de consequências fáticas da corrupção. A primeira delas é a consequência fática individual.
A consequência fática individual da corrupção ou do crime contra a administração pública é uma consequência, senhora presidente, é uma consequência que atinge o indivíduo na sua própria essência. Atinge o indivíduo na sua própria essência. O indivíduo, quando se defronta com um fenômeno como esse, se sente afrontado, se sente atingido, se sente impotente. Me faz recordar uma conversa que eu tive com um médico amigo meu de São Paulo, há tempos atrás, já um senhor de idade, quando comentou que quando ele recebe notícias relativas a eventos que configuram corrupção, ele diz: olha, a impressão que eu tenho é que eu sou alguém imprestável. Essa é a sensação do indivíduo. Repito, o indivíduo que não é da área, é o homem médio da população. Ele se sente alguém impotente. Olha, o que eu posso fazer? É algo que atinge o Estado, é algo que me atinge, mas o que eu posso fazer? É isso que eu chamo de a consequência fática individual da corrupção. Por outro lado, nós temos ainda aquilo que eu chamo de a consequência social ou coletiva da corrupção ou do crime contra a administração pública. Essas consequências coletivas ou sociais são aquelas que resultam da corrupção, mas que atingem mais do que o indivíduo. Ela atinge o próprio grupo social do indivíduo. Atinge a própria sociedade. Ela produz não mais uma mera dor individual. Ela vai produzir uma dor coletiva. Uma sensação que eu chamo de sensação de baixa estima social. Que faz com que esse tecido social não apenas se esgarce, mas como a própria comunidade passe a se sentir como a pior do mundo. Porque foi ela que gerou aquele fenômeno. Vejam que covardia. A vítima se sente culpada. Essa é a sensação coletiva ou social que advém desse fenômeno terrível da corrupção. E a terceira consequência, que eu chamo de consequência fática, é a consequência fática institucional, que é o pior dos mundos. Que é o pior dos mundos. Por quê? Porque era uma consequência que resulta do fenômeno da corrupção a partir das instituições. Vejam que coisa interessante o desdobramento desse tema corrupção a partir de uma análise institucional. Mas vejam, uma análise intra-institucional. Porque a análise extra-institucional é uma outra consequência. Também terrível. Mas a análise, não é, que gera a baixa estima institucional é quando nós percebemos uma dificuldade das instituições em se perceberem capazes de combater o fenômeno.
É como? Eu não tenho forças institucionais para combater o tema corrupção. Eu não tenho instrumentos para combater o fenômeno. E aqui nós temos magistrados, membros do Ministério Público, membros da Advocacia Pública, que mais do que ninguém sabem os seus reais instrumentos para combater a corrupção. Mas indago no íntimo de cada um. No íntimo de cada um. Será que, pelo menos, já não se pensou, não se cogitou, longínquamente, naquela possibilidade que, olha, com esses instrumentos, com isso que eu tenho, está difícil. É claro que isso é só por um minuto, porque no minuto seguinte vem o ânimo de novo, né? Porque nós estamos aí para isso. Mas, de qualquer maneira, meus amigos e minhas amigas, essa terceira consequência é uma consequência terrível. Por quê? Porque ela mina, ela solapa as instituições a partir da própria instituição. É um fenômeno que eu chamo de um fenômeno intra-institucional. E, a partir daí, nós vamos ter uma outra consequência gravíssima. Gravíssima. E que talvez explique muito do nosso contexto histórico. Eu me refiro à segunda consequência. A primeira é aquela sensação generalizada da corrupção. Mas a segunda também é gravíssima. É a descrença da população nas suas instituições. A descrença da população nas instituições do Estado que se destinam a prevenir e a reprimir os delitos voltados contra a administração pública e, por que não dizer, contra o próprio Estado. Reputo essa como uma das piores consequências. Por quê? Porque coloca em dúvida o próprio papel do Estado. E não se esqueçam, nós estamos aqui ocupando o papel de agentes do Estado. Pelo menos pensamos que sim. E quando se coloca em dúvida o papel do Estado, e se nós somos agentes do Estado, a dúvida recai sobre nós. E não nos iludamos, meus amigos e minhas amigas. Procurem ouvir o homem médio. Se coloca em dúvida o papel do Estado como ente preventivo e repressor do delito contra ele próprio Estado. Mas coloca-se em dúvida, vejam que coisa, a própria razão de ser do Estado. Para que Estado? Ora, e aí é que eu chamo para raciocinarmos sobre o papel do Estado. Não podemos falar em instituições públicas e no papel das instituições públicas no combate à corrupção
sem que analisemos o próprio Estado, a razão de ser do próprio Estado. O Estado, minhas senhoras e meus senhores, nasce da organização social e com a finalidade de promover e assegurar o bem-estar social. Com a finalidade de promover e assegurar o bem-estar social. Para isso existe o Estado. Mas onde está o bem-estar social? O bem-estar social está no bem-estar dos indivíduos que formam a sociedade. Podemos dizer, no caso, que o individual, na sua soma, leva o coletivo. Ou seja, nós só vamos ter o bem-estar social em um contexto em que se tenha o bem-estar dos indivíduos. Agora, vamos voltar alguns minutos atrás. Como se falar em bem-estar social em um contexto de sensação individual de corrupção, de sensação coletiva da corrupção, de sensação institucional da corrupção. Como se falar em bem-estar social do indivíduo que diariamente é afrontado com notícias de corrupção? Ou como disse um amigo meu do Rio Grande do Sul, como eu me sinto quando eu venho do trabalho, ligo a televisão para saber uma notícia e me vem notícia de corrupção? Trabalho do nascer do sol ao raiar do sol para ganhar o pão. Antes de dormir, vem essa notícia. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, nessa busca do bem-estar social, inerente em tese ao próprio Estado, é que surgem as instituições estatais que têm como sua razão de ser promover o bem-estar da sociedade. E quando eu falo bem-estar da sociedade, leiam bem-estar dos indivíduos. E é aí que nasce o papel, né, da polícia, do Ministério Público, da Justiça, do Poder Judiciário. Em outras palavras, são formas que o próprio Estado encontra para atingir o bem-estar social. Ora, ainda nesse contexto de Estado, se o Estado existe para isso, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Estado deve assegurar uma tutela em proveito dos seus, não é, entes estatais, ou melhor dizendo, através dos seus entes estatais, melhor dizendo, para beneficiar o cidadão. E aí nós temos as mais diversas instituições públicas, cada uma com a sua competência ou atribuição, agindo em proveito da cidadania, do cidadão. Mas vejam, qual é o papel do Estado? Eu analiso esse papel do Estado, meus senhores e minhas senhoras, a partir de dois enfoques. Poder e querer exercer o poder. E já lanço duas provocações aos senhores.
Primeiro, que poder tem o Estado para coibir eventuais delitos contra o próprio Estado, ou, se vocês quiserem, contra a administração pública, ou ainda, se vocês quiserem, corrupção? Que poder tem o Estado? Já pararam para pensar nisso? Que poder tem o Estado? Através das suas instituições. E a segunda provocação. A segunda provocação. Reconhecendo o poder do Estado, o Estado quer usar esse poder? Essa é outra pergunta fundamental. Reconhecendo que o Estado tem poder, ele quer usar o poder que tem? São perguntas que, confesso aos senhores, não são fáceis de responder. Não são fáceis de responder. A primeira delas vem para uma primeira indagação que eu faria. Em condições normais, repito, em condições normais, quanto tempo se levaria para elaborar alguma norma de combate efetivo à corrupção? E raciocinem. Essa pergunta tem a ver com o quê? A força que o Estado tem, ou pensa que tem, para combater a corrupção. Mas, o Estado quer usar o poder? O poder que tem, ele quer usar? E não se esqueçam que, como estamos discutindo sociologia, saindo para a sociologia política, não existe vácuo de poder. O Estado existe e está aí. E o vácuo do Estado é perigosíssimo. O vácuo de Estado é caos. Agora, esse caos, ou melhor dizendo, esse vácuo de Estado, é ruim? É ruim? Para nós é. Não só agentes políticos, mas para a sociedade, para o povo como um todo, é ruim, é péssimo, é terrível, é absurdo. Mas, será que não tem quem ganhe com isso? Será que não tem quem ganhe com isso? Vejam vocês. Vejam vocês. Para determinadas categorias, o enfraquecimento do Estado é muito bom. O enfraquecimento do Estado é ruim para nós que temos um compromisso público, com o interesse público, com o bem-estar social, com o bem-estar da sociedade.
Mas o enfraquecimento do Estado, há quem ganhe com isso. Há quem ganhe com isso, e não apenas no campo econômico. Agora, o importante é que se diga que esse enfraquecimento do Estado tem na corrupção um dos seus elementos essenciais. Essenciais. Por quê? Por quê? Porque a corrupção, como eu disse lá atrás, gera o fenômeno da descrença nas instituições. Quem é o Estado? Quem é o Estado? Se ganha com o enfraquecimento do Estado, como é que eu vou enfraquecer o Estado? Enfraquecendo as suas instituições, levando as pessoas a não acreditarem nas instituições. É assim que se enfraquece o Estado. E esse é um dos fenômenos mais nefastos da corrupção. O enfraquecimento do Estado. As pessoas, o homem médio, começa a agir como se o Estado não existisse. É o primeiro passo. O segundo passo, ele começa a agir afrontando o Estado. E ele começa a raciocinar, não, esse Estado não existe, ou ele só existe para alguns, para outros não. Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio, infelizmente. E isso chama, ou nos traz, ao nosso compromisso com o Estado e com o interesse público. Não permitamos que isso aconteça. Não permitamos que isso aconteça. E uma das formas é chamar a atenção para o problema. Por isso é que disse aos senhores que não é minha intenção trazer verdades, mas é intenção minha trazer perplexidades. Levar os senhores a pensarem um pouco, ainda que seja para não concordar comigo. Mas que pensem, questionem, duvidem, critiquem. E chamando a atenção para o problema. Eu creio que esse próprio evento já mostra a atenção que o tema está começando a ter. O crime de corrupção, ou os crimes contra a administração pública, já se contrapõe ao próprio Estado. Chamando assim a atenção para a sua existência. E a partir daí, desperta o Estado em busca do seu fortalecimento para prestigiar as suas instituições destinadas a fortalecer o combate a esse delito tão terrível. Comparo a corrupção a um câncer que vai se enraizando nas instituições do Estado, para ao final ter esse Estado impotente e levado à morte. E quem reage contra isso são as suas instituições. Esse é o papel.
das instituições do Estado. O Poder Executivo. Analiso o papel do Poder Executivo. Cabe fortalecer as suas instituições, CGU, AGU, COAF, todas as instituições aptas a vislumbrar fatos de corrupção devem ter mecanismos para levar adiante o combate a esse delito. O Poder Legislativo deve, com a máxima urgência, tratar de editar normas que permitam esse combate. Mas tratar de editar normas cuja preocupação seja em combater efetivamente o delito de corrupção. Mudando regras absolutamente inócuas e regras absolutamente incongruentes com o século XXI. Apenas citando um exemplo, não faz sentido no Código Penal nós termos regras de prescrição como a que temos ainda hoje. Ainda mais tratando de delitos desse porte. No campo do processo penal, também não tenho dúvidas em preconizar a edição de normas mais rigorosas no campo do direito instrumental. Para que efetivamente se demonstre, de uma vez por todas, que o crime não compensa. Que o crime não pode compensar. E que o crime afronta as pessoas de bem. E o Poder Judiciário preconizo a necessidade, que vale para todos os demais poderes também, claro, até porque eu vou chamar ao início da nossa conversa, a necessidade de se conscientizar da realidade vivida por uma sociedade que está cansada de fenômenos caracterizadores da corrupção. E que, por vezes, está descrente da atuação do aparato estatal punitivo. Cabe também resgatar a confiança da população. Cabe também o resgate da confiança das pessoas. A sociedade, as pessoas têm de confiar na atuação dos seus agentes encarregados de processar e julgar os delitos de corrupção. Ainda, é necessário, no campo do Poder Judiciário, a valorização do papel dos juízes de primeiro grau de jurisdição. Aqueles que estão mais próximos dos fatos. Aqueles a quem a colheita da prova é delegada e é atribuída, devem ter um papel de maior relevo. E ainda cabe ao Poder Judiciário, sei das dificuldades inerentes do século XXI, mas cabe ao Poder Judiciário compatibilizar o eterno dilema do processo. É um dilema que vem
de milênios, que é a compatibilização entre a celeridade e a segurança na prestação jurisdicional. Nesse contexto, cabe-se buscar acelerar a tramitação de todos os processos penais e, eventualmente, cíveis de improbidade administrativa ligados ao tema. Ou, eventualmente, mediante a criação de varas especializadas, de turmas especializadas no tribunal para esse tipo de delito, para que os processos possam ter uma resposta mais pronta e a sociedade possa, assim, ter a certeza de que o crime não compensa, que o crime é uma opção e quem optar por esse caminho sofrerá as sanções devidas. Portanto, foi um prazer imenso conversar com os senhores sobre esse assunto. Gostaria muito de debater com os senhores sobre isso, porque esse é um tema que, sem dúvida alguma, retrata muito do nosso contexto histórico. Repito, não só do Brasil. Esse não é um fenômeno brasileiro, exclusivamente. Talvez aqui nós tenhamos uma percepção maior por uma série de fatores. Mas se os senhores forem encontrar ou fazer uma análise do século XXI, em se tratando do hemisfério ocidental, os senhores vão perceber que esse é um fenômeno ocidental. Esse é um fenômeno daquilo que eu chamo da civilização panatlântica, abarcando América e Europa. Foi um prazer imenso conversar com os senhores e será um prazer maior ainda debater, se houver tempo. Muito obrigado.